Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao estudo do livro Opinião Espírita, comigo, André Luiz Querini Vilar. O livro Opinião Espírita foi recebido pelos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado pelos espíritos de Emmanuel e de André Luiz. E hoje vamos ver o capítulo 3, lembrando que os capítulos ímpares foram ditados por André Luiz e recebidos por Valdo Vieira. E os capítulos pares foram recebidos por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. A mensagem de hoje é de André Luiz. Este livro é composto por 60 capítulos, portanto, 60 mensagens, 30 de Emmanuel e 30 de André Luiz, fora o prefácio. E nós percebemos que eles tiveram cuidado de pegar a codificação kardeciana e fazer um estudo a respeito dela. A mensagem de hoje, o capítulo 3, tem como título Traço Espírita e corresponde ao Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7. E para não ficarmos apenas na mensagem, nós estamos recorrendo também ao Evangelho, ou ao Livro dos Espíritos, ou a qualquer livro da codificação que André Luiz e que Emmanuel se inspirou para nos deixar a página que iremos ler e estudar. Então eu recorri ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 7, o dever. É uma mensagem de Lázaro, ditado em Paris em 1863. Diz o Espírito: o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida, encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Então, por dever, como também por caridade, ela começa no material e sublima no espiritual. O dever, propriamente, é a responsabilidade que nós temos, é a bússola moral que norteia os nossos passos. Quanto mais atrasados nós somos, moralmente falando, menor é o nosso senso de dever e de responsabilidade. Quanto mais adiantados, quanto mais aperfeiçoados, quanto mais evangelizados, mais o dever se torna uma realidade na nossa existência. A única pessoa que pode fazer com que o dever perante si seja e esteja em funcionamento é cada um de nós. A mensagem, ela nos fala propriamente acerca do dever moral, não do dever profissional, não do dever cívico, não do dever perante o outro. Qualquer dever perante o outro tem como início o dever perante si mesmo. Antes de eu dever obediência, antes de eu prestar contas, antes de eu me relacionar com um amigo, com um conhecido ou com um desconhecido, eu tenho dever perante a minha própria consciência. Antes de eu me preocupar com o que os outros pensarão de mim, falarão de mim, agirão pensando em mim, é fundamental que eu pense em primeiro lugar nas consequências que aquilo terá na minha própria vida. O impacto que aquilo gerará perante a minha própria consciência. Quando falamos de evolução, nós falamos de nós. Por mais que hoje nós temos 8 bilhões de encarnados e mais 25 a 30 bilhões de desencarnados, por mais que nós vivamos num universo em que cada planeta tem seus bilhões e bilhões de seres pensantes, para Deus nós somos únicos. Somos indivíduos. Nós não somos número apenas, você é o número 1, número 2, número 3, igual no nosso RG, no nosso CPF.
no nosso número de contribuinte ou em qualquer outro documento. Perante Deus, nós somos um filho muito amado. Mesmo aquele que pega a sua inteligência e a manipula para a perversidade. Mesmo este que utiliza todo o seu potencial para gerar tumulto, mesmo este é um filho de Deus também. Então nós aqui percebemos que o dever propriamente dito, como é o caso de nossa meditação no dia de hoje, ele sai do assunto apenas os outros, o dever das horas, o dever da responsabilidade, o dever da consciência de que fiz pelo outro que podia, e perante a minha própria consciência. Será que quando eu durmo eu estou contente com o resultado do meu dia? Então a pessoa que faz comida, não é gostoso quando a gente senta na mesa e todos saboreiam e elogiam? Para aquelas pessoas que escrevem, não é gostoso quando alguém lê uma página escrita por nós e vem e nos elogia? Nós temos que ter esta mesma noção quando termina um dia. Ao término de mais um dia, naquela análise e naquela ponderação que faremos de como foi o meu dia, nós estamos contentes com a qualidade do nosso dia ou não? E um outro fator que eu tenho aprendido muito com os bons espíritos, nós perdemos belas oportunidades existenciais com aquela desculpa. Hoje eu estou numa fase um pouco difícil, um pouco adoentado, um pouco atarefado, um pouco corrido, mas num futuro eu vou ter mais tempo para mim, eu vou ter mais tempo para os meus e as coisas vão de acalmar. É verdade que há coisas cíclicas. Quem faz uma reforma em casa é uma coisa marcada, uma hora vai terminar. Quem está fazendo um curso, uma hora vai terminar. Agora, quem tem família, quem tem filhos, quem tem um trabalho, quem tem algo que tem continuidade, nós sabemos que isso não vai modificar. Que isso não vai melhorar e não vai piorar, vai seguir os seus passos naturais. O que eu quero dizer com isto, sob a inspiração da conversa com o Dr. Adroaldo? Que não adianta nós acharmos que o amanhã será melhor. Porque eu não sei o que me aguarda no amanhã. Eu não sei se amanhã eu terei uma dificuldade maior do que a que eu tenho hoje. Eu não sei se amanhã eu padecerei da perda de um ente amado. Eu não sei se amanhã eu passarei pela privação do desemprego, pela privação da doença, pela privação de estar num leito de cama. Eu não sei o que me aguarda no dia de amanhã, ou mesmo se eu serei chamado para o mundo espiritual. Então, se eu tenho que ser feliz e se eu tenho que aproveitar a vida, mesmo com um tempo escasso, é agora. Eu vou deixando para amanhã os meus sonhos, eles vão ficando para trás, eu não vou realizando, eu vou me tornando uma pessoa frustrada, eu vou me tornando uma pessoa deprimida, reprimida, e às vezes não sei o porquê. É porque eu não realizo o que eu gostaria de realizar. Acusando falta de tempo, falta de dinheiro, falta disto, falta daquilo, e esquecemos de ver que outras coisas é possível fazer no hoje. Então o dever que Lázaro propõe a nossa meditação e que André Luiz vai complementar no seu discurso escrito, é sobre esse dever moral que abarca todos nós. Continua o Evangelho. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse do coração. Suas vitórias não têm testemunhas e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência
esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Então aqui o Espírito já nos dá uma medida para analisarmos a questão do dever. Será que eu estou no caminho correto? Não estou? Aí é que o Espírito amigo nos fala de modo muito particular. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Então nós todos somos dotados de livre-arbítrio. Mesmo aquele que tem uma cabeça mais fraca, mesmo aquele que caminha conforme o que os outros induz, todos nós temos o livre-arbítrio. Se usamos corretamente ou não é uma outra conversa. Se usamos para o bem de todos ou não é uma outra conversa. Fato é que nós todos somos dotados de pensamento contínuo e vamos tendo a oportunidade de formular o certo e o errado, de formular o entendimento, de formular a compreensão, de formular a noção de responsabilidade. Então o dever começa precisamente, o dever moral, quando ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do outro. E termina no limite de que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Então vem Jesus há 2000 anos atrás e nos diz, cada um segundo as suas obras, façais aos outros o que quererias que os outros vos fizessem, ajuda-te e o céu te ajudará, e passados 1800, 1900 anos, vem Lázaro, o Espírito amigo, e nos dá uma amplitude dos ensinamentos de Jesus e, consequentemente, uma nova abertura a este entendimento. Porque falamos do dever, mas esquecemos de que fazemos parte dele. Cobramos muito que os outros possuam os deveres, deveres no trabalho, deveres na sociedade, deveres em casa, deveres no trânsito, e esquecemos de nos questionar se estamos cumprindo a nossa parte. Se estamos fazendo o que está ao nosso alcance. O dever não é tão fácil quanto imagina. Fácil é entender o papel. Difícil é pegar este dever moral, como ele diz no início do segundo parágrafo, não é que eu li há pouco, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Então são os antagonistas. É o antagonismo que me puxa para cá, que me puxa para lá. E de repente eu fico perdido. Para onde eu vou, o que eu faço? Sigo a razão ou sigo o coração? Sigo o entendimento ou apelo para o sentimento? Então é essa disputa que todos nós estamos no nosso próprio dia a dia. O dever não tem que ser proclamado para o outro, eu sou um pai exemplar, eu sou um funcionário exemplar, eu sou um espírito exemplar, não.
mas precisamos contribuir melhor, contribuir mais perante a nossa própria evolução. André Luiz tem nos dito sempre, em suas obras, que o mundo espiritual é a grande oportunidade que nós temos para despertarmos o senso de responsabilidade. Então nós vamos aprendendo a nos comportar espiritualmente, vamos aprendendo a discernir o que o Evangelho nos convida, a não ficarmos escolhendo aqueles caminhos que até então só nos desviaram da rota do bem. Vamos ouvindo os conselhos que os bons espíritos nos dão e vamos nos arrependendo menos. Vamos tendo menos do que se lamentar, vamos tendo menos do que reclamar, vamos tendo menos do que queixar, porque eu vou vendo a minha participação, eu vou percebendo o meu compromisso, não frente ao próximo, mas frente à minha própria evolução. Então este dever moral que o Espiritismo, na terceira obra do Pentateuco Kardeciano, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, já no seu capítulo 17, Sede Perfeitos, ele dá ênfase, ele dá cidadania, ele dá os porquês de observarmos. E não lança meia dúzia de palavras e fala, siga por seguirem. Aqui ele nos deixa explicado, há outros parágrafos ainda, mas que o nosso tempo é curto, para que nós pudéssemos ver todos. Mas eu convido aqueles que estão me acompanhando em casa, para que possam pegar o Evangelho e ler esta mensagem até o final. Além de ler, refletir, tirar as próprias conclusões e interiorizar, trazer para o interior, trazer para a realidade do dia e ver, perante os meus familiares, perante os meus amigos, no trabalho, perante a minha consciência, eu estou vivendo minimamente o que eu sei? Já estou seguindo os preceitos de Jesus? Já estou começando na trilha renovadora do homem de bem? Ou ainda estou sob a égide, sob o guante do individualismo? São essas perguntas que vamos levando para as nossas reflexões. Adentrando propriamente ao capítulo 3, tem como título Traço Espírita. Então começa André Luiz pelas mãos de Valdo Vieira, nos dizendo: o companheiro contado na estatística da nova revelação não pode viver de modo diferente dos outros. No entanto, é convidado pela consciência a imprimir o traço de sua convicção espírita em cada atitude. O que ele está querendo aqui nos dar um panorama? De que ser espírita é ser uma pessoa comum. Nós comemos, nós dormimos, nós temos sono, nós temos cansaço, nós sentimos alegria, nós sentimos tristeza. Qual que tem que ser a diferença do espírita comparado com os outros pela visão que Allan Kardec nos deixou? Este compromisso perante nós. Vamos ser uma pessoa perfeita? Não. Vamos tirar os nossos vícios ilícitos de um dia para a noite? Não. Vamos já nos tornar uma pessoa muito melhor porque estamos estudando o livro Opinião Espírita, porque estamos estudando as obras de Allan Kardec? Também não. Mas é o ensejo de dia após o outro lutarmos. Não é porque eu não encontro ensejo necessário à transformação que eu vou deixar ela de lado. Não é porque eu não consigo ver além do habitual, que eu vou deixar de lado. Então, ser espírita é ser uma pessoa comum, só que procurar se corromper menos pelas facilidades do mundo,
pelas dificuldades do comportamento humano, é não darmos tanto espaço para a maledicência, para o egoísmo, para o orgulho. Atentem bem à palavra que eu disse, é não dar tanto espaço, porque ainda somos orgulhosos, ainda somos vaidosos, ainda somos egoístas e um monte de coisa a mais. Mas também somos fraternos, ou podemos ser fraternos. Podemos ser amorosos, podemos ser pacienciosos. Então, ser espírita não é ser uma pessoa fora da realidade do mundo, não. Se eu tenho condições para ter uma casa melhor, é errado? Não. Desde que o dinheiro seja honesto, não é errado. Ah, é errado eu ter um carro importado, um carro bom? Não é errado. Ah, é errado eu fazer viagens? Não. O que o Espiritismo nos convida é, se você tem a oportunidade de ajudar alguém, viva tudo que o mundo te ofereça, mas também ajude em instrução, informação e até mesmo na caridade material aqueles que têm menos recursos do que nós. Agora, o Espiritismo não faz apologia nem à riqueza e nem à pobreza, muito pelo contrário, se você está em determinada situação, você tem a oportunidade de desfrutar aquela situação. E agora, André Luiz reuniu várias situações para trazermos a nossa análise. Então ele vai falar do trabalho, do ganho, do estudo, da prega, do administrador, da instrução. E aqui nós vamos ver cada um como podemos pegar o dever moral, à luz do conhecimento espírita. Diz André Luiz, trabalha, não ao jeito de peão consciente, enrolado ao cordel da ambição desregrada, aniquilando-se sem qualquer proveito. Age construindo. O trabalho é fundamental. O trabalho, o salário, mantemos as nossas contas. Agora, tem pessoas que não medem esforços em atingir as suas ambições. E para conseguir o lugar do outro, não importa se o outro é um pai de família, se o outro tem pais adoentados que precisam da ajuda dele, do salário dele. Tem pessoas que não medem esforços para atingir as suas ambições. É aí que André Luiz fala, cuidado. Será que vale a pena conquistar o mundo e perder o espírito? Já é um tema bíblico, não é? Será que vale a pena eu conquistar o que o mundo pode me oferecer? Eu estudei há pouco tempo atrás com meu pai, o último livro, antes de entrar o Opinião Espírita, eu estudei com o meu pai o livro Ação e Reação. E o que nós percebemos no livro Ação e Reação? Irmãos matando irmãos por fazenda, por riqueza, por dinheiro. Vira e mexe, vemos uma notícia na mídia e ficamos escandalizados. Filho mata pai por herança. Vemos filhos pegando seus pais na velhice, colocando nos asilos para poder ficar com os pertences do pai, da mãe. Nós vemos, lamentavelmente. Então é aí que o Espírito pede para tomarmos cuidado. Que é importante, que é gostoso, que é bom termos recursos, não tenhamos dúvidas. Mas tomar cuidado com a forma que nós agimos para que amanhã não venhamos a comprometer o nosso próprio espírito. Continua André Luiz. Ganha, não para reter o dinheiro ou os recursos da vida na geladeira da usura. Possui auxiliando. Como é difícil possuir auxiliando. Como é difícil pegar uma parte. Eu fiquei admirado, agora acompanhando a Copa do Mundo que tivemos no ano passado, o jogador Richarlison, pegando parte da sua riqueza, do seu salário astronômico e fazendo o bem, ajudando as pessoas na cidade de Barretos e outras instituições mais. Só que às vezes nós temos aquela ilusão. Ele ajuda porque ele tem muito. Mas nós também temos como ajudar.
Às vezes uma blusa que não me serve mais, às vezes uma calça, um sapato, às vezes eu tenho um pacote de bolacha que eu posso dividir com uma pessoa, às vezes eu estou diante de um supermercado e vejo mãe e filha ali com dificuldade para comprar o básico. Não me custa nada dar uma caixinha de leite, uma caixinha só, não custa. Nós abrirmos mão de um pouco dos nossos recursos em favor daqueles que têm menos do que nós. É esse o convite que André Luiz nos faz. É não querer apenas para nós, guardar, e a ambição, e ter, é o desprender. Se eu posso ajudar, se eu posso, na hora de comprar um pão, eu vou comprar 4 pães, compremos 5, peguemos o 5º pão, coloquemos uma manteiga, uma margarina, alguma coisa, e vamos dar para uma pessoa, ao irmos embora, garanto que nós vamos nos deparar com pelo menos um pedinte. Isso que é a caridade. Quanto que custa um pão? Vamos chutar alto, R$1, R$2? Não vai nos fazer aquela falta, mas para ele pode ser o necessário. E não estamos falando para dar os pães todos os dias, porque podemos não ter recursos para tal, mas darmos um dia, passado vários dias, darmos novamente. É a caridade. Não adianta falar de amor, de espiritismo, esquecendo da caridade. Continua. Estuda, não para converter a personalidade num cabide de condecorações acadêmicas, sem valor para a humanidade. Aprende servindo. Nós queremos um meio vaidoso? Vamos numa universidade. Eu conheço muitos professores espíritas, professores universitários espíritas, que trabalham em renomadas faculdades governamentais ou privadas, e me fala da luta que é você lidar com os professores. Aquele jogo para ver quem é o mais inteligente, o mais importante, quem tem isso, quem tem aquilo, quem sabe isso, quem domina aquilo. Coisas que precisamos superar. Precisamos aprender a ensinar os outros. Eu posso até ter um conhecimento, mas o meu conhecimento pode ajudar os outros a terem também. Por isso que no Espiritismo, tudo que nós fazemos é gratuito. Aqui no YouTube da TV, por exemplo, nós usamos um mecanismo Seja Membro para que as pessoas nos ajudem. Qualquer outro canal faria vídeos exclusivos, daria postagens exclusivas, mas quando o nosso canal foi liberado essa ferramenta, antes de colocarmos, consultamos o Dr. Adroaldo, que é o benfeitor da casa, e falou: meu filho, tudo que puder entrar de recurso vai ajudar e muito, mas desde que não seja feito nada exclusivo para quem possa pagar. Porque aquele que acompanha que não tem recursos se sentirá diminuído. Gostaria às vezes de participar e não poderá. Gostaria de ler determinada publicação exclusiva para eles e não poderá. Por isso que nós já deixamos claro, para quem deseja ser membro do canal, não tem exclusividade alguma. É puramente para ajudar o próximo. Nós temos aquela ideia, não é? Eu vou dar para ganhar algo em troca. O Espiritismo nos ensina o contrário. Eu não tenho que sempre pensar na troca. Eu tenho que simplesmente dar e não ficar dar para receber. Igual nós vemos o mundo capitalista de hoje. Se eu não for receber nada, eu não faço. Se eu não for receber, não vou. É um pensamento que para nós, os espíritas, há muito já foi superado. Continua. Prega, não para premiar-se em torneios de oratória e eloquência, transfigurando a tribuna em altar de suposto endeusamento, fala edificando. A melhor fala que nós podemos ter é procurando, com o nosso esforço e com a nossa dedicação, viver tudo o que temos aprendido com o Evangelho. É colocarmos em prática, é aproveitarmos ao máximo, é nos esforçarmos.
A melhor forma de eu ensinar uma pessoa é vivendo aquilo que eu estou falando. Ah, vou conseguir no apogeu, como fez o Chico, Bezerra, Eurípides? Não, porque eu ainda não sou eles, mas eu já tenho oportunidade de fazer um pouco a mais do que eu já faço. Continua, administra, não para ostentar-se nas galerias do poder, sem aderir à responsabilidade que lhe pesa nos ombros, dirige obedecendo, instrui, não para transformar os aprendizes em carneiros destinados à tosquia constante, na garantia de propinas sociais e econômicas, ensina exemplificando, redige, não para exibir a pompa do dicionário ou render homenagens às extravagâncias de escritores que fazem da literatura complicado pedestal para o incenso a si mesmos. Escreve enobrecendo, cultiva a fé, não com o intento precioso de escalar o céu teológico, pelo êxtase inoperante, na falsa ideia de que Deus se compara a tirano amoroso, feito de caprichos e privilégios, crê realizando. O espírita vive como vivem os outros, mas em todas as manifestações da existência é chamado a servir aos outros através da atitude. Então nós somos convidados a servir, a trabalhar, a movimentar a nossa energia, a buscar renovar sempre pelo esforço, pela dedicação, aproveitando o máximo o dever que o Espiritismo nos deixa para multiplicar os talentos que já estamos despertando. Então está em nossas mãos este senso de responsabilidade e de moralidade. Queridos amigos, estamos chegando ao término do estudo do livro Opinião Espírita, do capítulo 3º, uma página de André Luiz. Toda quarta e toda sexta, às 20h15, fica disponível um novo vídeo. E eu peço a sua ajuda para o canal. Deixe o gostei, comente no vídeo, compartilhe, se torne membro do canal, se inscreva no canal, habilite as notificações. São pequenas ações que muito nos auxiliam. Votos de muita paz e até o nosso próximo estudo.